Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre as propriedades da matéria. As propriedades que vamos estudar nesse vídeo são as propriedades gerais, as específicas, as organolépticas e as químicas. Você sabe diferenciar e identificar quais são elas? Vem comigo, vamos descobrir! Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de lhe perguntar: os meus vídeos têm ajudado você com as atividades do PET? Se sim, clique aí no joinha, você estará também me ajudando. Como podemos diferenciar um material do outro? Você já parou para pensar sobre isso? Então, para responder essa pergunta, nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira parte, nós vamos estudar sobre as propriedades gerais da matéria, sobre as propriedades específicas, que são as físicas e as organolépticas, as propriedades químicas. Na segunda parte, que será a aula 2, nós vamos estudar sobre as propriedades dos materiais e o tipo de relações químicas, qual a relação que tem as propriedades com as ligações químicas. Então, falando sobre as propriedades da matéria, são características físicas ou químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais. É bom lembrarmos que nem todas as propriedades permitem a identificação de substâncias. Algumas propriedades são comuns a diferentes materiais e, por isso, são denominadas de propriedades gerais, como, por exemplo, a massa e o volume, são duas propriedades intrínsecas da matéria que não diferenciam um material do outro. Em outras palavras, não se pode identificar um material pelas informações que ela tem sobre a massa ou o volume. Por exemplo, 1 quilo de um determinado material ou o volume de 1 litro. Então, esse aspecto não identifica de qual material se trata, pois qualquer uma das substâncias pode ter massa ou volume. Então, essas são as propriedades da matéria, que são características que se aplicam à matéria independente de sua constituição. Para você lembrar sobre os conceitos de massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, que são propriedades gerais da matéria, trouxe aqui uma definição de cada uma delas. Então, massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo, volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico, inércia corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria em manter-se parado ou em movimento. Impenetrabilidade, não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Divisibilidade, a matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Então, aí está algumas das propriedades. No próximo slide, nós vamos verificar mais. Continuando, então, com as propriedades gerais da matéria, compressibilidade ocorre com a redução do volume da matéria mediante a aplicação da pressão. Elasticidade, o regresso do volume da matéria após a força da compressão cessar. Indestrutibilidade, não se pode destruir ou criar a matéria, que ocorre são transformações. Extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Descontinuidade, existem espaços da matéria que não são visíveis a olho nu. Passamos agora ao estudo das propriedades específicas da matéria, que são as propriedades físicas e as organolépticas. As propriedades físicas, elas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à matéria. Por isso as propriedades físicas e as organolépticas, são aquelas que estão relacionadas com os nossos órgãos dos sentidos, são utilizadas para identificar substâncias puras. Então, as propriedades físicas são ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade, condutividade elétrica, maleabilidade, magnetismo, ductibilidade, dureza, viscosidade. A definição de cada uma dessas propriedades: o ponto de fusão é a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição é a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o gasoso. Densidade é a quantidade de matéria em um determinado volume. Lembrando que nós escrevemos densidade como T, que é densidade, igual a massa
dividido pelo volume, ou seja, essa é a fórmula que você calcula a densidade. Lembrando, a densidade está relacionada com a flutuabilidade, comparando uma substância com a outra, ela pode flutuar ou não num determinado solvente, ou água, por exemplo. Então, ela está relacionada, a densidade está relacionada aí com a flutuação também. A solubilidade é a capacidade que a substância tem de se dissolver ou não em um determinado líquido. Condutividade elétrica refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutores, semicondutores e isolantes. Maleabilidade permite a moldagem de um material em finas lâminas. Magnetismo, a propriedade de atração e repulsão de determinados materiais e ímãs. Ductibilidade, a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Dureza, é a resistência de um material às deformações pela aplicação de uma força. Viscosidade, resistência de um fluido ao escoamento. Outro grupo de propriedades específicas são as organolépticas, que são percebidas pelos órgãos do sentido e, por esse motivo, podem ser discutíveis, uma vez que as pessoas têm percepções diferentes acerca de alguns sentidos, como, por exemplo, em relação ao sabor. Então, a propriedade organoléptica odor, ela está relacionada ao cheiro e classifica substâncias em odorantes, enquanto que as inodoras não possuem cheiro, ou seja, não é sentido pelas células olfativas. A outra propriedade organoléptica é o sabor. As substâncias podem ser classificadas em doces, amargas, azedas, salgadas, pelo reconhecimento do sabor nas papilas gustativas. A cor de um material é gerada pela frequência de onda luminosa que é refletida e percebida pela visão. A outra propriedade organoléptica é o brilho. É uma capacidade que o material tem de refletir ou absorver a luz que incide sobre ele. E nós utilizamos aí a visão, né, para ter essa sensação aí, essa percepção. A textura, a superfície de um material podem ter um aspecto liso, rugoso, áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. A textura nós já falamos, o som são vibrações que ao penetrar no nosso ouvido produzem sensações auditivas. Então, nós utilizamos nossos órgãos dos sentidos para perceber as propriedades organolépticas. Generalizando, as propriedades físicas, elas dizem respeito às características inerentes às substâncias, ou seja, as características particulares que independem de transformação de uma outra substância. Nós temos a densidade, a cor, as temperaturas de fusão e de ebulição, condutividade térmica ou elétrica, que são alguns exemplos das propriedades físicas. Já as propriedades químicas são aquelas relacionadas às transformações químicas das substâncias, ou seja, que são observadas e medidas quando comparadas com outras substâncias. Uma substância pode ser, por exemplo, combustível, como o álcool reage com o oxigênio do ar, a água não. Outra característica das propriedades químicas de substância é ser oxidável. Uma barra de ferro ela oxida em contato com a umidade, formando a ferrugem. Muitas frutas oxidam em contato com o ar. Quando você corta uma banana, por exemplo, ela escurece. Então, aquela mudança de cor ali é a oxidação da banana. Então, são reações que podem a gente visualizar a olho nu ou não. Uma joia de ouro praticamente não se oxida. Então, veja a diferença de um material com outro em relação às propriedades químicas. Uma outra característica química é a substância ser explosiva. O gás hidrogênio pode explodir, o gás nitrogênio não. Corrosiva, ácidos corroem metais, óleos não. Efervescência, o mármore libera gás quando em contato com o ácido clorídrico, já o quartzo não. Então, veja que as propriedades químicas elas são observadas quando ocorrem transformações, ou seja, uma substância transforma-se em outra. Assim, finalizamos aí a primeira parte da nossa aula do estudo de propriedades. Eu gostaria de deixar com você o meu abraço
e o meu like para você que ficou até o final da aula hoje e aprendeu um pouco sobre as propriedades. Na aula 2 nós vamos continuar falando aí das propriedades dos materiais e os tipos de ligações químicas. Qual a influência existe entre esses dois temas? Até lá!